Segunda-feira, 11 de março de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, o canal da Câmara no YouTube, a página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do programa de hoje é aquele que todos nós evitamos, mas que vai chegar para todos nós. A morte ainda é tratada como um tabu, não só aqui no Brasil, mas possivelmente em todas as culturas ocidentais. Por que isso? Será que a gente precisaria discutir mais o assunto morte para se preparar, inclusive, para isso que vai chegar? Como lidar com o falecimento de parentes, de amigos, de pessoas próximas a gente? Será que isso é muito burocrático aqui no Brasil e poderia ser tornado menos difícil de alguma maneira? Para tratar desse assunto com a gente, nós temos o Volney Garrafa, que é professor de bioética da Universidade de Brasília, mais uma vez no programa. Volney, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu. E nós temos também a Sueli Salles Guimarães, que é professora, doutora de psicologia do UniCeub. Bem-vinda, Sueli. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. No UniCeub você trata de uma disciplina que é voltada para cuidados paliativos, né? Nesse semestre, especificamente, eu estou ministrando uma disciplina sobre o assunto do adoecimento crônico e cuidados paliativos no processo da morte. Legal, maravilha. Obrigado por trazer seu conhecimento, sua experiência nessa área aí para o nosso programa. E claro, você sabe, o programa se chama Participação Popular porque a gente conta com as suas perguntas, as suas opiniões, seus comentários, as suas experiências pessoais. Você já pensou sobre a sua morte? Sobre o seu velório, você já se planejou de alguma forma para isso? Tem muita gente que pensa nisso, que compra antecipadamente, por exemplo, um lugar no cemitério, que não é uma coisa muito fácil. Você certamente já lidou com a morte de algum parente ou de algum amigo. Conte pra gente, ligue para 0800 619 619, a ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Mande pra gente um e-mail, o endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você preferir, pode mandar pra gente uma mensagem pelo Twitter da TV Câmara, é só escrever na mensagem, no seu tweet ali, @TV Câmara, tudo junto, né? É uma palavra só. E você pode mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, anota aí, salva na agenda o nosso número 61, né, o DDD de Brasília, 996202573. Vou repetir, 61 996202573. E se você estiver acompanhando o programa pela página da TV Câmara no Facebook, você pode deixar ali também o seu comentário, né? Pode curtir, compartilhar e deixar o comentário que vai ser encaminhado pra gente no estúdio. E se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, pelo canal da Câmara no YouTube, durante a transmissão ao vivo, também fica aberta aquela salinha de bate-papo ali, né? Onde você pode deixar o seu comentário que vai chegar pra gente, tá bom? E o que você mandar vai se juntar às opiniões das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília e que vão ser entrevistados pelo meu amigo e professor Paulo José Cunha. Paulo? Ok, fica aqui. Oi, Fabrício. Olha, o tema do programa é um tema que chama muito a atenção das pessoas. Eu estou aqui, por exemplo, com a Domingas. A Domingas, hoje à noite, vai estar na missa de 7º dia do Claudemiro, filho dela. Ele tinha 41 anos de idade. E ela estava conversando aqui comigo que a dor não passa. Não é isso, Domingas? A dor é muito dolorosa. Para quem não sabe o que é uma dor de uma morte, é quem nunca passou por ela. Mas quem já passou, sente no coração uma dor muito dolorosa no coração. E a tristeza não fica no coração da gente não, mas a saudade continua. Você estava preparada, Domingas, para perder um ente querido, como foi o caso da perda do Claudemiro, seu filho? Estava preparada que minha filha ligou para mim no pronto desespero e eu dei fortaleza para ela aqui em Brasília, DF. Lá de Minas eu fortaleci ela com a minha força que eu tenho ao Divino Pai Eterno e também a Deus Jesus, que é o nosso Deus vivo. Você já pensou na sua própria morte? Você tem pensado nesse assunto? Que às vezes as pessoas dizem, melhor não falar nisso porque atrai. Outras dizem, não, eu não quero falar nisso não porque eu não consigo me relacionar com esse assunto direito. Você consegue pensar na morte com serenidade?
Eu consigo porque Deus sempre está ao nosso lado e Deus nunca vai deixar nós desfortalecer. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que diz. A vontade de Deus é maior do que a nossa. Obrigado, Domingas. Fabrício. Valeu, Paulo. Obrigado por trazer a experiência da Domingas, que passou por essa coisa tão dolorosa e é aquela que talvez seja o tipo mais difícil de entender, né? Perder um filho, porque a gente perder o pai, a mãe é uma coisa esperada, mas perder um filho realmente é uma coisa muito complicada de lidar. Bom, daqui a pouco o Paulo vai chamar a gente de novo ali do centro de Brasília, a gente está esperando as suas mensagens e enquanto você se prepara para participar desse programa chamado Participação Popular, eu vou mandar um abração para pessoas que já participaram das edições anteriores e mandaram mensagem para a gente. O Marcelo Oliveira, por exemplo, ele não disse de onde é, mas mandou um e-mail sobre o programa do futebol de base que a gente fez, né? Também no programa sobre doenças raras, do dia 25 de fevereiro, a gente recebeu algumas mensagens, como da Helenice Alves Carlotto, de São Paulo, capital, e a Arilene, não deu sobrenome, mas é de Água Doce do Norte, no Espírito Santo. Esse dia 11 de março é aniversário do professor Getúlio Peplau, lá de Maceió, Alagoas, professor de Educação Física, um abração muito especial para o Geto e também para os alunos dele, claro, que estiverem acompanhando o programa. Também é aniversário da colega de jornalismo e campeã de Kung Fu, Jordana Saldanha. Ontem, dia 10 de março, foi aniversário do meu amigão Vinícius Noé, do Guilherme Brandão, nosso colega aqui da Secretaria de Comunicação da Câmara, da Jandira Amaral e do José Antônio Ferreira Filho, e também das jornalistas Rosane Garcia e Carol Carabalo. Abração a todos. E amanhã, dia 12 de março, aniversário da engenheira Luciana Fernandes. Também beijão, Lu, parabéns. E aniversário das cidades brasileiras, no Maranhão, Governador Eugênio Barros, e Mata Roma, no Paraná, Guaraqueçaba, em Pernambuco, Mirandiba e Jupi, São Paulo, Angatuba, em Santa Catarina, Ibirama e em Alagoas, Chã Preta. Você que mora nessa cidade, se estiver acompanhando o programa, mande um abração aí para todos os seus conterrâneos e nós contamos com a audiência de vocês aí nessa cidade, nessa edição do Participação Popular, falando sobre a morte. Assunto complicado, assunto difícil que todo mundo evita, mas que vai chegar para todo mundo. E aí eu vou perguntar para psicóloga Sueli Salles Guimarães, professora da UniCeUB. Sueli, que tipo de morte é mais difícil de lidar? É aquela súbita que acontece de repente, decorrente de uma tragédia, pega de surpresa uma pessoa, ou aquela em que a família lutou, estava tentando já combatendo uma doença, alguma coisa assim, ou até decorrência de um acidente, mas que a pessoa tinha aquela esperança de sobreviver e a família luta, mas no final perde. Assim, para quem fica, qual é a morte mais complicada de lidar? Bom, lidar com a morte é difícil de qualquer forma. Obviamente, quando se trata de um ente querido ou de uma pessoa pela qual a pessoa sente alguma solidariedade, alguma compaixão, alguma proximidade. Nas situações em que ocorre uma morte por um adoecimento, alguma coisa que acontece ao longo do tempo, a pessoa fica muito tempo em sofrimento, os familiares, os cuidadores, aquelas pessoas que têm algum afeto, algum amor por aquela pessoa, têm um sofrimento prolongado e uma expectativa da iminência da morte, da possibilidade da morte, muitas vezes negada, muitas vezes com a expectativa de que realmente uma iminência vai acontecer. Acontece que nessa situação a pessoa pode passar por aquilo que a gente chama de luto antecipatório. Ela pode se preparar ao longo do tempo, à medida que ela vê o adoecimento, a evolução, o tratamento que já não é mais curativo, ele passa a ser paliativo. São cuidados para trazer alguma qualidade de vida para o doente, que não tem mais possibilidade de cura. Então, os familiares, as pessoas ligadas àquele doente, começam a entender que esse processo está acontecendo e que vai chegar em algum momento. Então, a pessoa faz o que a gente chama de luto antecipatório. Ela se prepara de alguma forma para o momento do óbito. Isso é aquilo que acontece quando a pessoa entra passa um determinado momento, um tempo de sofrimento ali, em que quando acontece, enfim, a morte da pessoa, quem entra naquele pensamento de, bom,
descansou, foi um alívio até, né? Então, era isso que eu ia dizer. Em algum momento, a pessoa começa a perceber tanto o sofrimento do outro, que se torna um sofrimento prorrogado, que ela tem essa resposta no momento que acontece o óbito. Bom, descansou e tal. Esse é o momento. Ele pode ter outros momentos, porque o luto não acaba aí. Mas esse momento também não tem um ponto certo, assim, em que ele acontece, Não, varia muito com a pessoa. Varia muito com a pessoa, com o enlutado, com o sobrevivente, né? Que é aquele que ficou. Por outro lado, quando a gente fala da morte súbita, né, que você perguntou a diferença entre os dois, quando é uma morte súbita, como um atropelamento, uma bala perdida, um homicídio inesperado, uma tragédia como a de Brumadinho, do Clube do Flamengo, do Centro de Treinamento do Flamengo. A queda do avião que aconteceu agora na Etiópia, a queda do avião que caiu ontem, a chuva que caiu ontem em São Paulo, né, morreram parece que 5 pessoas. É uma situação onde o imprevisto, a surpresa, o eu não acredito, não pode ser verdade. A pessoa acabou de me telefonar, ele vinha chegando. Isso traz uma dificuldade muito grande para a pessoa elaborar esse luto, para aceitar o que aconteceu, entender a morte, porque depois que morre não tem mais retorno. Não tem, a pessoa não pode ver, não pode despedir. Eu não falei tal para essa pessoa, eu não perguntei tal, eu não me desculpei de tal. Então, o impacto é muito grande. Como a pessoa vai vivenciar o luto na situação em que a morte é imediata, é repentina, e como ela vai vivenciar o luto quando essa morte é prolongada, é lenta, depende desses fatores, porque na morte abrupta, o impacto é maior. A negação também é maior, né? Sim, e depende muito das características pessoais dessa pessoa, porque em qualquer situação, as características individuais da pessoa vão mediar todo o processo da elaboração do luto. Certamente. E isso até passa pela questão da formação ética da própria pessoa, né? Religiosa, ética. Eu acho que isso aí levanta a bola para o Volney Garrafa falar, já que é professor de bioética da Universidade de Brasília. Volney, além dessa questão do próprio indivíduo lidar com o sentimento da morte, ainda existe uma série de coisas que as pessoas têm que lidar. Existe um rastro da vida da pessoa que morre, né? Ela, de certa forma, ela continua presente. Tem a sala em que ela trabalhava, tem os objetos pessoais. Enfim, e o que é mais complicado para quem fica? Na sua opinião, o que é mais complicado de lidar desse rastro de vida? Você fazendo a pergunta, Fabrício, eu imediatamente lembrei da música de Chico Buarque, né? Arrumar o quarto do filho que já morreu. É horrível isso aí, né? De uma fortaleza poética tremenda, mas de uma dor muito grande, né? Olha, no campo da ética, há uma crítica que se faz é que nós evitamos falar da morte, né, Sueli? Evitamos falar da morte. Aluno de medicina não aprende a lidar com a morte, ele aprende a lidar com a vida, tenta salvar a vida do sujeito de qualquer maneira. Então a gente recebe alunos na pós-graduação, médicos, que nunca estudaram a morte nos seus cursos de graduação em medicina. Quando se deparam com isso, precisam da ajuda do psicólogo, do assistente social, para tratar disso com mais cuidado com a família, né? Então você vê, se a gente começasse a estudar o tema da morte, a conversar ele com mais naturalidade, eu acho que a dor seria menor, né? Claro que a dor sempre é muito grande, mas você tem várias interpretações de morte. Você tem morte cultural, que diferentes culturas têm visões diferentes de morte. Tem grupos indígenas que o outro mundo é um mundo melhor, né? O México, por exemplo, eu já morei no México, trabalhei no México, né? O dia dos finados é um dia de festa no México. O pessoal leva comida para cima dos túmulos é uma coisa que vem da cultura asteca, né? A visão de morte sob o ponto de vista religioso. A religiosidade católica, por exemplo, a minha família, minha mãe, todos católicos, é de um sofrimento, é de uma dor, é lancinante. As pessoas choram muito. O espírita já trata disso como uma passagem. Então veja que são visões diferentes. Então se houvesse digamos, uma cultura maior de discussão sobre a morte, né, eu acho que se tornaria menos forte essa perda. Claro que o sentimento é uma coisa que está dentro de cada um, né? Mas a religião, por exemplo, vamos pegar a religião, né? O sujeito que é ateu,
a morte é mais difícil para ele, eu vou perder a minha vida, né? A família, claro, né? Mas a perda, a ruptura é sem dúvida muito menor. Eu vejo isso de uma forma bastante clara nesse sentido, né? Uhum. Então o espanhol tem uma palavra interessante para a morte, que é o dolo. O dolo do espanhol é o luto, é de dolor. Quer dizer, o luto é sempre doloroso, né? Nós é luto. Eu não sei de onde é que vem, do ponto de vista etimológico, a palavra luto, né? Será que vem de eu quero luta? até perguntar isso, já que existem tantas nuances no tratamento da morte, no enxergar a morte, é possível haver uma definição única, enciclopédica, de o que é o luto? Pergunto para os dois. Bom, é a perda, é a dor da perda, é a ausência, é o distanciamento, literalmente o impacto da finitude, é o vazio que fica quando uma pessoa querida parte. E aí eu quero retomar um ponto que o Volney falou aqui sobre a religiosidade e os exemplos que ele deu. Quando a gente fala em luto, é a perda, é a ausência, né? É o sentimento de alguém pela ausência do que foi. Mas eu tenho uma experiência que é a minha experiência mais incrível com a morte, é uma experiência muito antiga, mas eu nunca esqueci. Eu fui convidada uma vez por uma ex-aluna para fazer uma visita à família dela, e eles estavam comemorando o aniversário de morte de uma pessoa da família que morreu muito jovem, morreu acho que adolescente, uma garota. E teve bolo, velhinha e cantaram parabéns. Era uma família espírita, então veja o impacto da religiosidade, né, que o Volney acabou de falar, como que eu entendo a morte e que jeito que é essa perda. Você me permite? Porque nos Estados Unidos isso é um hábito bom. Eu sou um crítico dos Estados Unidos, mas isso eu acho que é um hábito bom. Quando a pessoa morre, à noite, depois do enterro, muitas famílias fazem isso. Juntam as pessoas mais queridas do morto para falar só bem do morto. Só fala coisas boas, aí bebe, come e falam coisas boas, que é para diminuir, eu acho que essa questão do luto, que o luto é um tempo de recolhimento, de dor, né, Celi? Sim. Não, e essa coisa que vocês falaram sobre essas formas diferentes, inclusive o Volney mencionou o México, a gente gravou uma entrevista com a conselheira de assuntos culturais da Embaixada do México, a Patrícia Helena Pérez Figueroa, sobre essa forma dos mexicanos de lidar com a morte. É uma coisa que vem ainda lá dos tempos pré-colombianos, né, ainda da cultura asteca, né, dos povos indígenas do México, antes da chegada dos espanhóis lá. E ela contou pra gente um pouquinho sobre como é que os mexicanos tratam esse assunto da morte, principalmente no dia de finados dele, né, a comemoração de finados do México. Vamos dar uma olhadinha na entrevista. Efectivamente, nós encaramos a morte de uma maneira diferente. Efetivamente, nós encaramos a morte de uma maneira diferente, porque para nós, no Dia dos Mortos, voltamos a compartilhar com esses defuntos, com nossos queridos que já nos deixaram e que estão em outro mundo. E cada mês de novembro, as famílias mexicanas, sobretudo nas regiões em povoados, organizam altares de mortos. Em algumas casas, colocam altares de mortos para dar boas-vindas aos defuntos em seu lar. A festa do Dia dos Mortos não podemos entender se não observarmos o que são as oferendas. Essas oferendas são as que se colocam no altar dos mortos. Essas oferendas têm muitos elementos e simbolismos. Por exemplo, no altar de mortos sempre se coloca a fotografia do defunto, o ser mais querido no qual queremos honrar. Há uma cruz, que é o elemento introdutório da evangelização quando chegaram os espanhóis. Temos o incenso. Esse incenso significa purificar o ambiente. Também temos o papel picado, muito colorido, e se coloca porque simboliza a alegria e representa também o vento.
Também existem as velas, veladoras e círios. Também existem as velas e os círios, que se colocam de maneira a orientar os mortos para que cheguem ao altar, para que sejam honrados. Ao altar de mortos para que sejam honrados. Igualmente, colocamos água. No altar, colocamos um copo d'água para os mortos que chegam sedentos de seu longo caminho, para que possam tomar essa água. A comida e a bebida são muito importantes, porque entende-se que devemos colocar a comida e a bebida que foram preferidas do morto quando em vida. Então é muito importante. E também colocamos pão, que representa fraternidade. Eu destacaria a figura da Catrina. A Catrina é cada vez mais reconhecida em diferentes partes do mundo. A Catrina em si é uma manifestação artística que ajuda os mexicanos a não sentirem medo da morte, mas a burlá-la. É curioso, né? A gente tem uma coisa de fugir dos mortos em geral, e no México eles chamam os mortos, né? O Paulo José Cunha estava chamando a gente lá do centro de Brasília, agora há pouco, não? Não? Não, então tá. Então a gente volta para cá. Volney, parece que nas culturas orientais também existe uma forma diferente de lidar com a morte, né? E muitas vezes se fala até que é uma questão exatamente das religiões orientais, é uma característica das religiões orientais nesse aspecto que elas são de servirem de referências, de postes para os valores das pessoas, né? Sem dúvida. Agora, a Ásia, por exemplo, é muito rica, né? Então a variedade de culturas que existe na Ásia é uma coisa tremenda. Então as variedades, o japonês, por exemplo, sofre menos, né, do que o latino. O latino é muito mais dramático nessas coisas, né? Mas mesmo dentro das a Índia, né? A Índia tem todo um recato, a morte é demorada, quer dizer, o luto é demorado, né? E há a queima dos corpos, muitas vezes, dependendo das culturas, né, em fogueiras na Índia, depois da pessoa ter deixado esse mundo, né? Eu lembro muito, acho, se não me engano, foi o velório de Indira Gandhi, né, que foi transmitido pela televisão. E é público, exatamente. Então você vê como essas coisas divergem de um lugar para o outro, né? Tremendamente, né? É uma coisa impressionante isso aí. Agora, muito cultural a questão do luto, muito, né? Varia muito com a cultura, com as características, com o tipo de possíveis acidentes que levam à causa da morte, né? O acidente, ou doença, o envelhecimento, né? O brasileiro está envelhecendo agora, mas o chinês e o japonês já envelhecem há muito tempo. Então, é bastante diferente. A própria história leva a formas diferentes de encarar e tratar a morte, né? Também. Sim. Mas uma coisa, viu, Fabrício, que eu fico pensando nisso, você vê, em bioética a gente trabalha a morte e o morrer. Né? A morte perdeu. Agora, o morrer, o que a senhorita estava comentando na intervenção introdutória dela, né? Quando a morte é dolorosa, prolongada, né, é muito difícil. Né? É muito difícil. Há poucos meses nós vimos uma notícia internacional de um grande pesquisador, já idoso, da Austrália, que os colegas deles fizeram uma vaquinha, né, para arrancar dinheiro, para ele ir fazer a eutanásia dele, para ele morrer em paz na Suíça. Né? Parece que isso, em torno de $20 mil, resolve esse problema. Né? Então, com a passagem só de ida, e depois a caixinha, a família, os colegas fazem o que quiserem. Então, quer dizer, eu acho que depende muito quando a pessoa programa essas coisas, e cada vez mais para o futuro, isso aí os telespectadores devem ficar meio apavorados, mas nós vamos ter que começar a pensar nisso. Você levantou essa questão de nós estamos vivendo mais. E já que nós estamos vivendo mais, nós vamos ter que começar a preparar-nos melhor para esses momentos de ruptura. As famílias se prepararem melhor e principalmente nós mesmos. Então, por isso que eu estou falando de morte e morrer, né? A questão do morrer. Eu já converso com meus filhos sobre isso. Eu estou com 72 anos, eu começo a conversar com eles sobre isso. Eu não quero saber de choro, não. Não quero saber de nada. Eu quero uma coisa tranquila. Eu vivi bem, eu estou feliz. Eu espero só que o morrer não seja um morrer doloroso. Né? Esse que eu acho que é mais problemático do que a morte. É, né? Então, quando a gente pensa nisso, nesses aspectos que você está levantando, e a gente vê a questão do envelhecimento e a
a possibilidade da morte, que seguramente vai chegar. Claro. Para a morte não chegar, a pessoa não pode nascer. Se nascer, necessariamente vai morrer. Esse professor que você está se referindo, eu me lembro desse episódio, né, dessa situação, desse caso. Ele não estava doente. Não, ele simplesmente tinha 103 ou 4 anos, uma coisa assim. Doido, né? E ele disse que não tinha mais alegria, não tinha mais motivo para viver. Já tinha feito tudo. Sim, e ele foi para outro país onde era permitido que ele buscasse a morte na Suíça, né? Então, o que acontece é que a longevidade, que é resultado da tecnologia médica, de tudo que nós temos conseguido, e que é muito bom, a gente quer saúde, a gente quer medicação, quer equipamento, aparelhagem, que nos assegure a vida. Sim, até quando? Né? Algumas pessoas vão dizer, já me disseram isso. Eu acho que a pessoa que não vai morrer nunca já nasceu. Eu sei quem é, era ele. Né? Outras pessoas não pensam assim. Pensam isso que aconteceu com esse professor. Vai fazer o quê no momento que ele já tem uma idade X, a atividade dele é diferenciada, e as pessoas que ele conhece já morreram, os amigos já morreram, os familiares da idade dele já morreram, os jovens têm outras atividades que estão diferentes, estão separadas das atividades dele. O que ele vai fazer na vida? Então, quando a pessoa se prepara para a longevidade, para ter qualidade de vida, esse é o ponto. Qualidade de vida, ótimo. Se ela não tem qualidade de vida, pode acontecer isso, né? Exemplo que o Velney trouxe. A pessoa pode não achar mais motivo para viver depois de 100 anos. E o outro vai dizer, não, quem não vai morrer nunca já nasceu. Ele mesmo, né? Ele mesmo. A gente recebeu uma mensagem pelo Twitter da TV Câmara, o @TV Câmara, só escrever isso na mensagem, o Luiz Pedreira mandou pra gente. Religiões, filosofias e seitas atrapalham a compreensão da natureza da morte, disseminando crenças e superstições. A morte, à exceção das tragédias, é parte do processo natural da vida. O medo da morte está relacionado ao apego às coisas materiais. Tá aí o Luiz Pedreira mandando mensagem pra gente. Vamos lá, ao centro de Brasília, Paulo José Cunha, agora sim. Fabrício, o professor Volney Garrafa, um velho amigo, acabou de falar aí sobre a importância que seria as escolas colocarem esse tema para ser debatido, ser explicado, ser objeto de análise dos estudantes. Isso poderia vir lá já desde o 1º e 2º grau até o ambiente acadêmico. A gente observa, por exemplo, na Universidade de Brasília, talvez na filosofia, talvez na disciplina que ele ministra, tratem desse tema. E nenhuma outra a gente deve ter isso daí. Talvez na medicina um pouco. Vamos lá. A Tainara, por exemplo, ela é aluna de letras na UNB e ela nunca viu em sala de aula se tratar desse assunto, né, Tainara? Você acha que seria importante? Acho sim, acho. Muito importante porque é um assunto que está no nosso dia a dia, né? A morte. Para se preparar mesmo, né? Sim, preparar os alunos, as pessoas, não só os alunos, né? Qualquer pessoa, porque a gente nunca está, como se diz, pronto para a morte, né? Quanto uma pessoa próxima, quanto nós mesmos. Você já pensou na sua morte? Não. Não, assim, é claro que a gente pensa como é que a gente vai morrer e tal, né? Mas assim, não falar, eu vou matar, não. E você hoje diria que você não está preparada? Não, não estou. E não está preparada também para a morte de pessoas próximas, queridas? Também não, também não. Isso é uma dificuldade, né? Porque já era tempo de se enfrentar essa questão, porque afinal a morte é a única certeza. Sim, nunca sabemos, né, quando é que ela vem, é repentina, então a gente devia estar preparado para isso. Valeu, Tainara, muito obrigado. Fabrício. Valeu, Paulo. A Tainara contando aí a realidade que a gente viu, tem até uma reportagem da Folha de São Paulo de outubro de 2018, que a gente descobriu na nossa pesquisa para o programa, que diz que tem um levantamento de que 10% dos hospitais têm equipes de cuidados paliativos e só 14% dos cursos de medicina tratam esse assunto de cuidados paliativos e de formas de lidar com a morte, né? Talvez a turma da professora Sueli seja nova até lá no Uniceub, né? Sim. É uma disciplina nova? Disciplina optativa, é uma disciplina optativa que não é rotina. Nem quem lida, né? O Volney até já tocou nesse assunto, nem quem tem que lidar com
com a vida ali no fio da navalha, no limite, e por isso está muito propenso à morte, tem uma preparação para tratar disso, né? Na pós-graduação em enfermagem da UNB, Fabrício, tem uma disciplina de tanatologia optativa, também dada por uma professora, a professora Moema, né, que é eventual, né? Inclusive ela nos avisa, e alunos nossos da bioética, que trabalham com terminalidade da vida, né, com eutanásia e com a morte, têm interesse. Agora, eu me lembrei de uma... a UNB acabou de aprovar a criação, faz uns 10 meses, o Centro Internacional de Bioética e Humanidades. E dentro desse centro nós estamos tentando, foi aprovado no Conselho Universitário, nós estamos tentando criar um curso de graduação em Humanidades Biomédicas. E aí esse tema está previsto, né? Seria um curso, um bacharelado de 6 semestres, estamos negociando com o Ministério da Educação, oxalá que nos permitam abrir, né? Porque trabalha-se humanidades como um tema exclusivo das ciências sociais, das ciências humanas. Não, eu acho que a área de biomédicos e da saúde tem que trabalhar esse tema cada vez mais, principalmente por causa da longevidade da vida que você levantou aqui, né? E tantos outros fenômenos com os quais nós nos deparamos e não estamos preparados para enfrentá-los, né? Todas as ciências, em algum grau, são humanas, né? Pois, claro. Pelo menos isso, né, professor Sueli? Sim. Bom, a gente está recebendo mensagens chegando para a gente aqui pelo WhatsApp, repetir o número, 61-99620-2573. A Ramile, de Vitória do Espírito Santo, mandou para a gente, como o próprio nome diz, o presente é o maior presente que temos para aproveitar cada instante com aqueles que amamos, já que depois da morte isso não vai ser mais possível. Gostaria que os convidados comentassem a respeito disso. E também temos uma pergunta que chegou do José Antônio Filholia, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Ele mandou pelo 0800 619 619. Ele diz, eu gostaria de saber por que eu sonho com meu pai constantemente. Ele faleceu em 1986, de lá para cá ele está sempre comigo. Meu pai não se entendia com a minha mãe, ele está sempre reclamando das coisas. Essa coisa é muito... né, Sueli, você deve saber mais desse... É psicólogo isso, né, Sueli? Isso é uma coisa bem para psicólogos, né? Para até psicanálise, não sei, talvez. A coisa de sonhar com pessoas que morreram, pessoas próximas, né? Isso é uma coisa bastante comum. O sonho pode acontecer com qualquer pessoa, viva ou morta. Ele sonhar com o pai com frequência... traz a pergunta para a gente se ele sonha também com outras pessoas com muita frequência, se ele sonha apenas com o pai. O sonho é muito estudado exatamente dentro da área da psicanálise, mas isso, de acordo com a psicanálise, que não é a minha área, provavelmente tem alguma relação com o tipo de relacionamento que ele vivenciou com o pai e o tipo de perda que ele percebeu. As perdas percebidas são também muito diferentes de pessoa para pessoa, dependendo da relação que ela tem com o falecido e com o tipo de mudança que aconteceu na vida dela a partir daquele óbito. Porque é muito diferente se nós tivermos 10 pessoas com 10 perdas, vamos supor 10 perdas do pai ou 10 perdas do esposo, né, uma morte muito parecida, a vivência que cada pessoa terá pode ser muito diferente, embora seja a mesma relação com a pessoa falecida, dependendo do que aquela pessoa representava na vida dela, em termos de companheirismo, qual é o nível do relacionamento, de compreensão, de acolhimento, de companheirismo em termos de atividades que são feitas juntas, em termos de dependência financeira, dependência econômica, em termos de favorecer, em termos de um ser o cuidador do outro. Então, são muitos papéis que cada um de nós desenvolve na vida de um terceiro. Quando a gente morre, a vida desse terceiro é modificada em vários aspectos pela nossa morte. Então, por que sonha tanto? Uma possibilidade é o tipo de relacionamento que ele tinha. A outra possibilidade é ser típico dele sonhar com muitas pessoas. Então, varia de pessoa para pessoa. Né? Agora, Fabrício, eu peguei umas passagens, quando fui convidado, muito honrado para esse programa, peguei umas passagens de alguns escritores. E tem uma passagem do Hamlet, do Shakespeare, muito interessante sobre a morte e sonho. Vamos lá para ver, posso ler? Claro. Perfeito. Morrer é dormir.
E por um sonho diremos, as aflições acabarão e as dores sem número, patrimônio da nossa débil natureza, tudo vai acabar. Isso é o fim que deveríamos solicitar com ânsia. Morrer é dormir e talvez sonhar. Você vê que as coisas, os escritores sabem, isso aqui tem mais de 500 anos, né? E esse assunto já foi tratado por tantos e tantos escritores, cantores, né? Pois acabou de mencionar o Chico Buarque também. Bom, a gente tem uma participação no programa pela internet da Maria das Graças Monteiro, que está no Acre. Ela é assistente social do Núcleo de Apoio à Família das Vítimas de Morte Violenta. Maria das Graças, está ouvindo bem a gente? Estou sim. Obrigado por nos atender, por participar aqui do nosso programa. E eu queria perguntar para você, Maria, poxa, você lida com uma situação muito complicada, né? De lidar com as famílias que perderam pessoas por morte violenta, que é aquele caso de súbito, de surpresa, que é difícil de acreditar, né? Como a professora Sueli mencionou aqui no começo do programa. Quais são as dificuldades maiores que essas pessoas têm, principalmente nesse momento inicial? Olha, nesse momento é muito difícil, né? Estar conversando com eles, orientando, tentar minimizar assim, a situação para eles conseguir já fazer o atendimento de tirar o corpo do ML, que eu atendo muitas famílias carentes, né? Então eu agilizo nessa parte de ajudar eles com benefícios para eles, que eles possam estar minimizando mais um pouco dessa dor, né? Tirando um pouco da burocracia. E no aspecto psicológico, vamos dizer assim, que tipo de atendimento que é possível ou que você acha que seria devido a essas pessoas, as famílias de quem perde alguém assim tão de repente? Eu acho que é muito importante para o psicólogo, né, estar conversando com essas famílias, que é uma dor assim que só você estando no atendimento para ver a situação, a pessoa entra em um pouco de surto, entendeu? Às vezes não acredita o que está acontecendo e com certeza eles precisam de um psicólogo para estar ajudando eles no pós-luto. Você mencionou a questão da burocracia, Maria. Eu já passei por um problema desse, eu perdi meu pai no ano passado e realmente o procedimento é muito burocrático, num momento muito ruim, de muito desânimo, de muita tristeza. O que você apontaria como os pontos burocráticos aí nesse após a morte? Agilizar, né, para a liberação do corpo, para que seja logo liberado, para o corpo ser entregue à família o mais rápido possível. Isso daí. Bom, das Graças, beleza, você continua com a gente aí ligado, na hora que você quiser participar é só avisar, a direção do programa tá te ouvindo, que a gente vai de novo lá ao centro de Brasília, que o Paulo José Cunha estava chamando. Diga lá, Paulo. Ô Fabrício, eu estou aqui com o Franklin, que é optometrista, e o Franklin, diferentemente dos outros entrevistados que a gente recebeu aqui, ele acabou de me dizer que ele não pensa na morte. Eu digo diferentemente porque mesmo pessoas muito jovens, e lá na universidade onde sou professor, junto com o professor Valnei Garrafa, a gente ouve muitos jovens eventualmente preocupados com esse tema, né? Angustiados às vezes. Por que você não tem essa preocupação, Franklin? Eu acho que para mim a morte é algo natural, né? É verdade que eu também nunca enfrentei muitas situações de morte na família, talvez isso seja um pouco mais distante de mim. Mas eu tenho muita tranquilidade, assim como para mim é natural o nascimento, é parte do nosso ciclo aqui na Terra, né? A nossa existência aqui na Terra, da mesma forma a morte é algo que eu encaro com bastante naturalidade, né? Você participou de algum curso, de alguma discussão na família, fora da família, em sala de aula, sobre esse tema, em algum momento? Sim, eu como optometrista também sou professor universitário, né? E recentemente a gente inclusive tinha uma aula que tratava de embriologia, da questão da origem da vida, e a gente debateu em sala de aula essas questões, né? Não necessariamente da morte, mas o que é vida, quando ela começa. Quando ela termina. Quando ela termina, que é talvez o mais importante aqui para você hoje, né?
Então, sim, eventualmente eu participo de alguns debates a respeito do tema. Que é o que a gente observa, e algumas pessoas que participam do programa lá no estúdio, é que dificilmente esse tema é enfrentado nas salas de aula. E é um tema tão, vamos dizer, atual, permanente, e parece que há aquele receio, não, melhor não falar disso, isso atrai coisa. Me parece que além da questão natural, né, existe também uma questão cultural, uma questão que envolve crenças, né, e aí talvez nesse ponto é que a morte se torne um tema mais espinhoso, vamos dizer assim, um tabu realmente. Né? Quando na verdade eu entendo que a religião, que as crenças estão aqui também para nos auxiliar a entender esse processo que é natural. Né? É um apoio. Exato. Deveria ser uma instância de debate aberto. Né? E o que a gente percebe é que acaba sendo o contrário. Que acaba em algumas situações, não vou generalizar aqui, mas em algumas situações algo que limita a nossa capacidade de argumentar, de debater sobre o assunto. E até de se preparar. Exato. Franklin, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Fabrício. Valeu, Paulo. Obrigado por trazer a opinião do Franklin. Ele tocou nesse aspecto da religião. É interessante a gente lembrar até que, historicamente, a morte já foi colocada em momentos do passado como uma forma de punição, né? Uma forma de castigo divino também, né? E isso talvez pese muito nesse aspecto ocidental, nessa forma ocidental de lidar com a morte. O Jairo Machado, de Joia, Rio Grande do Sul, mandou para a gente pelo Facebook a mensagem dizendo: me parece, pelo menos essa é a minha humilde e respeitosa opinião, que nós humanos, aqui no Brasil em especial, somos apegados, temos excesso de apego. Eu, particularmente, faço o meu melhor possível pelas pessoas, em relação às pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Mas devemos ser mais sinceros nesse aspecto. Por exemplo, se fulano errava, errava. Aliás, ninguém é perfeito. Não errava, não errava. Acho que é aquela coisa de que algumas pessoas depois de mortas ficam boazinhas, né? Muita gente fala isso, assim, depois que morre vira santo, né? Isso fica bom. Pois é. O Orlando de Tony também pelo Facebook diz pra gente: tudo deve ser muito bem estudado, programado, planejado e discutido. Aí sim, vamos inserir com firmeza na educação e na coletividade. A morte faz parte do processo animal e vegetal. Toda a vida, até de nosso planeta que é vivo, um dia terá fim. Agora, eu queria levantar para vocês a questão que até a gente já tocou rapidinho no começo do programa, mas é a questão do luto coletivo. Né? Numa situação como a gente viu recentemente aí de Brumadinho, né? Mais de 300 pessoas desaparecidas, eu acho que ainda são acima de 300 números, ainda estão em mais de 300 o número de desaparecidos, ainda está o número. Teve esse desastre aéreo agora lá na Etiópia, nesse fim de semana, mais de 100 mortos, né? 170 mais ou menos. Que tipo de apoio que vocês acham, já que não existe uma educação formal e um preparo formal até nas instituições de atendimento à saúde para lidar com a morte, que tipo de apoio que deveria ser dado às pessoas nessa situação? O que difere esse luto coletivo daquela tragédia individual? E que tipo de apoio que seria possível dar num caso como esse? Aberto para os dois. Então, nas situações de grandes catástrofes, né, que é disso que você está falando, como a de Brumadinho, é uma situação em que o atendimento emergencial nessas grandes tragédias é o acolhimento da pessoa enlutada. E veja, isso geralmente acontece em espaço aberto, né? Você chega lá, as pessoas, como em Brumadinho, estavam desabrigadas do lado de fora, um perdeu o filho, o outro perdeu a família inteira, o outro perdeu os pais. Então, as pessoas estão numa situação de muita incredulidade, o impacto é muito grande. Então, quando nós chegamos para o atendimento nessas situações de tragédias, nós não temos um ambiente fechado, um consultório, uma sala de hospital, né? Nós temos um espaço aberto e muita gente em sofrimento. Então, o primeiro momento de atendimento a essas pessoas é o momento de acolhimento, de ouvir o que a pessoa está sentindo que ela tem para falar. Porque o que essa pessoa vai falar é o diferente que essa outra aqui do lado vai falar. Então, é ouvir e validar o sentimento, a dor,
a incredulidade, o não é possível, eu não acredito. O que diz, Deus não podia fazer isso. As pessoas literalmente brigam com Deus. Brigam e ficam com raiva, falam que não quer mais saber de Deus. Isso é importante que nós possamos ouvir e aceitar para entender qual é a demanda da pessoa naquele momento. Né? Não é de imediato de dizer, eu sei o que você está sentindo, eu sei como é isso. Não sabe. Você não passou por isso. A gente sabe quando a gente vivencia. E para cada pessoa é uma história diferente, exatamente, né? A dor do luto é diferente para cada um. Então, abrir um espaço para que a pessoa possa falar da sua dor, do que ela está pensando, do que ela está sentindo, do que ela está sofrendo. E o nosso papel nesse momento é de acolhimento, é de ouvir mais do que de falar. E em termos de assistência social, Vonei, você acha que seria possível o poder público agir em situações como essa, ter mais recursos? O que poderia Eu acho existir? que deveria, o Fabrício. Sim. E mais que o poder público. Claro que, né, Sueli, quando essas questões coletivas grandes acontecem, né, eu estava lembrando da tragédia de Santa Maria, da Boate Kiss. Né? Aquelas pessoas, a maioria das famílias, estão doentes mentalmente até hoje, porque a justiça até hoje não deu resposta. Então não é só o serviço social. A justiça brasileira tem sido, eu vou dizer aqui com todas as palavras, muito claro, covarde. Porque esse caso da Kiss já tem o quê? 5 anos? É uma omissão total. E não tem ninguém punido, quer dizer, a banda, os coitados da banda que são os mais frágeis, mas e os bombeiros, então houve todo mundo passar a mão na cabeça, o prefeito da cidade depois virou secretário do Estado, né? Então veja, essa questão de Brumadinho, a imprensa tem dado como tragédia de Brumadinho. Não é tragédia, não. Tragédia é um terremoto que ninguém está esperando. Um maremoto, né? Ali não é tragédia, porque aquilo podia ser prevenido perfeitamente. Aquilo ali foi uma irresponsabilidade. E você vê que até hoje ninguém está na cadeia, né? Imagina a dor, já que nós estamos falando de morte, a dor dessas famílias. Então é uma dor irrecuperável, quer dizer, é um coletivo que fica arrasado, né? Eles se reforçam em Santa Maria, as famílias têm um grupo lá que se reforça na solidariedade entre eles, né? Mas há uma dor assim indelével, que não sai nunca mais, né? E tem várias famílias, pais e mães, que estão lá com problemas mentais, psiquiátricos seríssimos, porque não houve, o Estado não fez o que deveria fazer, não só sob o ponto de vista da assistência que deveria dar, né? Deveria ter todo um esquema de psicólogos, assistentes sociais, médicos, né? E a equipe de saúde, né? E a justiça, principalmente a justiça, que não era da área de saúde, mas é que dá pelo menos aquele amparo, assim, bom, então isso aqui pelo menos ficou claro, né? Então é difícil, as coisas, o interrogante fica aberto, né? Olha só, Vonei, vou aproveitar esse gancho do que você falou para conversar com o deputado João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, deputado de primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados, que é psicólogo também, né? Deputado João Marcelo, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo, segundo mandato. Ah, de segundo mandato. Desculpe, Isso. deputado. Bem-vindo à participação popular, obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Eu queria perguntar para o senhor, também aproveitando essa condição sua de psicólogo, deputado, o senhor certamente, como todas as pessoas, já passou por alguma situação direta ou indiretamente de lidar com morte, né, de parentes, claro, de amigos. E a gente discutiu aqui no programa várias questões relacionadas a isso. A questão da educação, de discutir isso em sala de aula, da capacitação de profissionais de saúde e de assistência social, da falta de recursos, da impunidade, da burocracia para se lidar com coisas, desde a liberação de corpo até inventário e declaração de espólio em imposto de renda. Como cidadão, eu queria que o senhor falasse, como cidadão, como pessoa, com base na sua experiência pessoal aí de cidadão, como que o senhor acha que o deputado João Marcelo Souza poderia contribuir nessas outras questões? De que forma que a Câmara dos Deputados poderia entrar nessa questão sobre a morte? Olha, primeiro, boa tarde a todos, né? Já começaram uma discussão longa e para falar de morte, luto, a gente passaria acho que o dia inteiro aqui falando, né? É verdade. Falar da morte, graças a Deus existe a morte, né? O que pontua, né? A mortalidade é que nos pontua e enterrar nossos mortos, nos pontua como seres humanos, né? Uma das coisas que nos faz entender a nossa humanidade é a própria mortalidade. Eu li na Veja, acho que foi numa grande revista dessas,
sobre uma irmã que em Brumadinho não conseguiu enterrar a irmã, né, que sumiu em Brumadinho. E essa parte, o que mais dói, porque o luto acontece, né, nós estamos falando de luto, quando a morte realmente, muitas vezes, causa uma grande indignação. Quem passou pela perda sabe disso, a revolta que há, e é o natural, né? Freud tem aquele famoso livro dele, né, Luto e Melancolia, onde a gente vê a questão da depressão parecida com o luto, só que o luto, depois de um tempo, ele termina e a pessoa toma de conta da sua vida novamente e vai para frente, né? E no caso da melancolia, pode durar muitos anos, que é a depressão hoje chamada. A tragédia está ali, acho que ir atrás de culpados não é, claro, um papel meu nesse momento, mas a gente exigir que a justiça vá atrás dos culpados, sim. Mas fica muita dor e muito sofrimento, e eu vejo isso, na pessoa que não pode enterrar o próprio ente querido. Não ter os restos mortais para poder fazer toda a história, finalizar aquela história, eu acho que é o de mais dolorido, além de tudo que aconteceu, além da culpabilidade da empresa ou de quem quer que seja, né? Mas não poder enterrar o próprio ente realmente traz uma grande dor. Eu não tive ainda experiências como deputado de legislar sobre isso, sobre a burocracia que há ou não em um atestado de óbito ou outras burocracias que envolvam isso, né? Esse assunto não é muito tratado aqui também, né, deputado? Não é um assunto que seja muito tratado, a gente não vê muito debate sobre isso aqui mesmo na Câmara. Não, eu não vejo realmente, não. Sobre a questão da burocracia em relação à morte, né, e como não, a gente não vê, né? A gente sabe que tem, né? Desde a hora de comprar o caixão, desde a hora de comprar o terreno, né, no cemitério, as pessoas já fazem, né, compram um lote dentro do cemitério, né? E a gente, é tudo muito dolorido, né? Falar em morte é tudo muito dolorido. Eu creio que nós devíamos ter acompanhamentos de saúde e psicológico, terapêuticos, em termos de... Eu não acredito no luto coletivo, o luto sempre é muito pessoal, mas a fala, as pessoas estarem juntas conversando sobre isso alivia bastante. Se tivesse, como é um grupo de alcoólicos anônimos ou de neuróticos anônimos, onde as pessoas conversam sobre dores parecidas, né? Eu acho que isso aliviaria bastante a dor daquele que passou por aquela situação, aquele sofrimento que não cessa fácil, né? A gente sabe disso. E tem pessoas que eu conheci que ficaram doentes anos e anos em cima de uma morte de um filho, de um irmão, e não conseguem se livrar daquilo, precisando, claro, de uma ajuda terapêutica por bastante tempo, né? O senhor enxerga alguma razão para que esse assunto não seja mais discutido aqui na Câmara? Por exemplo, essa questão da capacitação dos médicos, do preparo dos postos de saúde, da questão que, por exemplo, o professor Volney falou aqui que está havendo uma negociação junto ao Ministério da Educação para que haja uma faculdade sobre o assunto, sobre humanidade bioética, né? Biomédica, que biomédico trataria desse assunto. Ele é da UNB, né? Eu formei na UNB, ele ainda está na UNB, eu acho. Pois é, então... Um abraço para ele, do professor. Então, o senhor vê alguma razão para que esse assunto... Existe uma resistência aqui, inclusive no Congresso Nacional, a tratar de assunto morte? Não, realmente é um tema que não foi trazido, assim, porque o que se fala muito é de segurança, né? Não se fala da questão da morte, de tratar do que está em torno da morte, e sim de evitá-la, né? No sentido da morte que vem em decorrência da falta de segurança, né? Mas realmente é um tema que não tem um trato específico, né? Dentro, eu nunca vi, pelo menos, né? Na Câmara dos Deputados. Eu nunca vi o trato. Deputado, olha, eu estava comentando aqui com o professor Sueli, eu participei, pessoalmente, de 4... Em primeiro lugar, prazer que o senhor foi da nossa querida UNB, o Zé Paulo Cunha também, né? Prazer muito grande. Eu participei pessoalmente de 4 audiências públicas sobre um projeto de lei sobre terminalidade da vida, que continua em tramitação há mais de 20 anos aqui na Câmara, né? Esse projeto é originalmente do falecido senador, que foi assassinado há pouco tempo no Espírito Santo, o Gerson Camata. Né? É excelente isso, o projeto é muito bom. Eu me lembro que uma das audiências estava o presidente do Conselho Federal de Medicina, o presidente da OAB, a CNBB, eu fui pela bioética, fui convidado, e fomos todos de acordo, a gente achou que fosse
fosse rápido isso aí, e o projeto não andou. Talvez aí o senhor agora fique estimulado e essa questão do luto e da morte possa entrar um pouco mais como um apêndice dentro desse projeto sobre terminalidade da vida. Sim, a gente pode até conversar, voltar o projeto, que provavelmente eu não estava nessa época, né? Claro que não. E para a gente retomar e estudá-lo e ver, para a gente recolocá-lo em alguma comissão, na comissão de saúde, né? Isso. Primeiro tem que tomar pé da coisa e ver e dar andamento, né? Eu acho que estava na comissão de justiça, se eu não me engano. Bom, legal, a gente sempre fica feliz quando a participação popular contribui aí para o processo legislativo aqui da Câmara dos Deputados. Deputado João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, muito obrigado por ter estado com a gente nessa edição do programa. Obrigado a todos vocês. Tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde, grande abraço para o senhor. Bom, a gente está chegando ao final do programa, já estamos até meio estourado no tempo. Eu vou agradecer aos nossos participantes, Volney Garrafa, professor de bioética da Universidade de Brasília. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite, Fabrício. E Sueli Salles Guimarães, professora de Psicologia no UniCeub. Muito obrigado por estar com a gente nessa edição do programa. Eu agradeço muito a possibilidade, a oportunidade de poder falar, espero ter contribuído e eu queria saber se eu tenho um instantezinho para falar uma outra coisa que não foi abordada. Pode, rapidinho, pode. Muito rápido. Falar de morte com criança é uma coisa importante. Como foi dito desde o início, a nossa cultura nega a morte, a gente evita. Então é importante falar com a criança desde pequenininha, quando a florzinha morre. Olha, a florzinha murchou, morreu, acabou a florzinha, ela estava viva, agora não está mais. Quando o bichinho morre, olha, o bichinho morreu. De modo que a criança gradualmente vá percebendo e entendendo que aquilo que é vivo vai morrer. E a vida continua para todos os outros que estão vivos. É o ciclo, né? Como a Kilza de Manhumirim, Minas Gerais, mandou para a gente que a morte é a certeza de todos nós, por isso devemos fazer o nosso melhor enquanto estamos vivos e sempre tratar o próximo com respeito. Boa mensagem, Kilza, para encerrar o programa, né? Outras mensagens chegaram, infelizmente não vai dar tempo da gente discutir, mas vão ser encaminhadas para os nossos convidados. Muito obrigado a vocês dois por ter estado com a gente, a Maria das Graças também, que participou pelo Skype lá do Acre, e a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.